Aí quando chegamos em Lucas, capítulo de número 11, os discípulos, só, porque orar não é para muitos não. Um dos discípulos olhou para Jesus e disse assim: Senhor, ensina-nos a orar. É um que vai pedir para aprender princípio, mas ele já coloca os outros na intercessão. Senhor, ensina-nos, porque ninguém aqui sabe orar. Ensina-nos a orar. Aí Jesus disse: eu vou te ensinar a orar. Quando fores orar, oraliza assim: Pai nosso que está no céu. Aleluia. É intimidade de filho para pai. Pastor, eu posso murmurar? Pode, desde que seja para ele, não no Facebook. Para ele, se sentindo triste. Sabe quando você vai no culto e não acontece nada? Sei, é porque você estava lá. Vamos ler a partir do versículo 1. Aquele que era desde o princípio, a quem vimos com os nossos próprios olhos, e o temos contemplado, e com as nossas próprias mãos temos apalpado aquele que é o verbo da vida. Porque a vida se manifestou, e nós a vimos e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso também é o que vos damos a conhecer, para que vós tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo seja pleno. Este é o evangelho que ouvimos dele e vos declaramos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Meus irmãos, me passado esse texto como base para o tema da minha mensagem, e me fez pensar, acredite, me fez chorar. Eu amo a Bíblia, eu sou apaixonado pelas Escrituras Sagradas, e eu consegui perceber que João, nos versículos que lemos, falam sobre a comunhão com a nossa liderança, a comunhão com os nossos irmãos, a comunhão com o nosso Deus. Esses dias eu ouvi alguém dizer que o partido PPP não tem nenhuma credibilidade. Pastor, polícia e político. Nós damos sim credibilidade a esses homens quando votamos, nós damos credibilidade à polícia quando necessitamos e ligamos, falamos o que estamos precisando, e ainda damos credibilidade a pastores, os ouvimos falar de Deus. Só que João diz algo a mais. Ele diz no versículo de número 3, o que vimos e ouvimos, isso é o que vos damos a conhecer, para que tenhais comunhão conosco. Ele está dizendo que a mensagem que ele prega é uma mensagem baseada na sua experiência pessoal. A mensagem que ele prega é uma mensagem que ele não vivenciou sozinho. Haviam outros com ele. Ele afirma que Deus é luz e nele não há treva alguma. Ele afirma que Cristo é o verbo que se fez vida, como já tinha sido afirmado em João capítulo de número 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora ele não o chama apenas de a palavra, ele o chama de a vida manifestada. E ele diz, nós tocamos, nós vimos com os nossos próprios olhos. E é dessa vida que nós falamos e vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. Então aqui nós temos a comunhão com a liderança. O apóstolo está dizendo, gente, vocês precisam ter a visão que temos. Vocês precisam abraçar o que abraçamos. Vocês precisam discernir o que discernimos. Vocês precisam olhar para onde estamos olhando. Ultimamente, eu sirvo como pastor ali na Assembleia de Deus em Campo Central, em Goiânia. Coopero com o nosso pastor, que é o pastor Darlan, andando nesse país, fora do país, para falar o Evangelho e a ministros de Deus. Nós percebemos a falta de comunhão. Temos até admiradores, mas falta a ligação entre pastores e membros, entre ministros e ministrados. Não conseguem andar juntos, não conseguem enxergar juntos. Muitos, em muitas igrejas, não conseguem ter comunhão com seus líderes,
comunhão com o seu pastor. Alguns divinizam seus líderes, alguns idolatram seus líderes. Não, não é pôr no trono, é ser capaz de andar lado a lado, é ser capaz de ajudar a carregar a cruz, é ser capaz de juntar nas lágrimas, nas batalhas, nas pelejas da vida. Pensamos às vezes que pastores são máquinas, são robôs, e na verdade são humanos que Deus agracia com algo a mais para nos completar naquilo que necessitamos. E João está dizendo: eu falo isso para vocês porque eu quero que vocês tenham comunhão conosco, os apóstolos. Eu quero que vocês tenham comunhão conosco, os pastores de vocês. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, dentro dessa visão da expressão de João, querer a comunhão da igreja, dos liderados com o líder, Paulo diz: ainda que tenhais 10.000 aios em Cristo, não tendes contudo muitos pais, pois eu pelo evangelho vos gerei em Cristo Jesus. O aio era um tipo de gente que conduzia os filhos até a escola, a rua, ao mercado, às vezes até dentro de casa, cooperava para o desenvolvimento intelectual da criança, só que não gerava a comunhão profunda como de filho para pai. E Paulo diz: vocês podem ter muitos aios, pode ter muita gente que você assiste, pode ter muita gente que escreve e você ler, mas pastor, o líder que Deus estabelece para cuidar de nós, são aqueles que nos geraram em Cristo. Paulo usa uma relação paternal, uma relação de comunhão, comunhão que gera imitação. Vos gerei em Cristo. Aí no versículo 16 ele diz: rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Tenhamos comunhão com uma liderança que não tem medo de ser imitada. Pastor que se camufla, líder que usa máscara, não se pode ter comunhão, não se pode nem estar debaixo da autoridade de uma pessoa como essa. Agora, líderes que, como Paulo, conseguem ser pais, que como Paulo consegue dizer: me imitem, eu quero que vocês cresçam em Cristo. Com esse tipo de gente, ande junto, chore junto, peleje as pelejas da sua liderança. A Bíblia ainda diz, Gálatas 4,19, Paulo disse: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Oh, aleluia. Pastor Valmir, a liderança bíblica consegue discernir o erro nos seus liderados e chora por eles. Não quer ver simplesmente o caráter dele na igreja, não, mas se esforça para que a igreja cresça e imite o caráter de Cristo. Comunhão com a liderança que aperfeiçoa os seguidores no seu caráter, conforme o caráter de Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 7, diz: lembrai-vos dos vossos guias. Eu gosto das versões que dizem, da versão que diz vossos pastores, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Querido, se a liderança diz vamos clamar pelo Brasil, clame. Às vezes o pastor diz vamos clamar e tem crente que quer sussurrar. O pastor está clamando: ó Deus, tem misericórdia. E tem crente: não, irmão, vamos imitar a fé. Clamar é erguer a voz em alto e bom som. Irmãos, vamos investir nessa área, vamos investir naquele projeto. Lembrai-vos dos que vos anunciaram a palavra, lembre-se dos que lhe ensinam a palavra, imite-lhes a fé. Isso é comunhão. 1 Tessalonicenses 5,12. Muitos crentes se esquecem ou nunca leram 1 Tessalonicenses 5,12. Paulo diz assim: reconheçais os que trabalham entre vós e presidem sobre vós no Senhor. Ou seja, reconheçais, valorizem o trabalho de quem trabalha entre vós e preside sobre vós no Senhor, em comunhão com o Senhor. Tenhais-os em grande estima e amor, por causa da obra que fazem. A Bíblia está nos ensinando a enxergarmos como nossa liderança, a abraçarmos a visão. A gente, às vezes, nós assembleanos, os batistas, não fazem isso. A gente cantou muito tempo, e Miriam cantou, só Senhor é Deus. Miriam cantou, só Senhor. E não tem nada a ver Miriam cantou, só Senhor é Deus. Só Senhor é Deus foi quando Elias orou, fogo do céu desceu, e todo Israel se prostrou dizendo: só o Senhor é Deus.
A música que Miriam cantou foi a música que Moisés cantou. Miriam entrou na comunhão da canção do seu líder. Êxodo capítulo 15, Moisés cantou: o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Ele sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. A irmã Miriam veio atrás, chamando as irmãs com um tamboril, começou a tocar, a dançar e dizer: o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Se exaltou e lançou no mar o cavalo, problema, e o cavaleiro que trouxe o problema. A irmã Miriam cantando a música do seu líder. Aí a Bíblia diz: a profetisa Miriam cantou. Quando você vai para Números, ela e Arão criticam Moisés, se levantam contra Moisés, zombam, julgam, sem saber do que estava acontecendo, liberam palavra contra uma autoridade estabelecida. O próprio Deus apareceu e disse: eu quero os três aqui frente a frente, porque se é para falar, fala na cara, não fica falando por trás. Eu quero os três aqui frente a frente. E Deus decretou a sentença, e a Bíblia diz que ela ficou leprosa. Aí eu chego à conclusão: quando canta a música da liderança é chamada de profetisa. Quando se levanta contra a liderança de forma injusta é chamada de leprosa. Tem muita gente leprosa, tem muitos crentes leprosos, porque não conseguem obedecer a palavra escrita da comunhão com a liderança. Que tipo de liderança? Eu já falei: liderança paternal, liderança que anuncia a palavra, liderança que tem comunhão com Deus. Olha o que é que João diz, versículo 3: vos damos a conhecer essas coisas para que tenhais comunhão conosco, liderança. Aí ele completa: e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. São líderes íntimos de Deus, que conseguem e podem atrair pessoas que terão comunhão com dores, com suas angústias, com seus projetos. Em nome de Jesus, escute essa palavra: Deus tem algo a mais para a sua vida. Seus líderes têm bênçãos da parte de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz: se a minha liderança, se o meu pastor me serve, ministra a mim com tristeza, diz a Bíblia, não será proveitoso para mim. Em segundo lugar, o texto continua dizendo, peguei o celular da Luana aqui para fazer minhas anotações. Olha só a comunhão, versículo de número 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele, Ele quem? O Senhor. E andamos em trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Porque diz o versículo 5 que Deus é luz, nele não há treva. Aí o versículo 6 vai dizer que se temos comunhão com Ele que é luz e andamos em trevas, vivemos uma vida de dubiedade, vivemos uma vida dupla, uma vida de ocultismo, uma vida de pecados não confessados, uma vida mascarada, uma vida sem luz, uma vida sem brilho. Você é crente? Não, eu vou na igreja, eu gosto lá das meninas. Você é crente? Eu vou na igreja que eu gosto das músicas. Você é crente? Não, eu frequento, eu vou em tudo que é canto. Está em trevas, ou é luz ou é trevas, ou é de Deus ou é do diabo, ou é do mundo ou é do evangelho. Deus é luz, quem tem comunhão com Deus é luz. Luz aponta caminho, luz revela, luz brilha, luz é perceptível. Por que tem gente que está tanto tempo numa empresa, diz que tem comunhão com Deus e não é perceptível? Alguém tem que ver o brilho do Espírito na sua vida, porque você é luz. Não, pastor, eu não quero fazer nada não, que eu sou crente de banco, então vai para a praça pública, está cheia de banco lá para tu. A igreja é local onde nos desenvolvemos, onde brilhamos, onde temos que deixar a nossa luz brilhar, como já foi dito aqui. E você não pode ser escondido debaixo de uma cama. Você tem que brilhar como uma cidade em cima de um monte, alta, iluminada. Por quê? Porque você tem comunhão com Deus que é grande, você tem comunhão com Deus que é vivo, você tem comunhão com Deus que é luz. Ele não se apaga, ao contrário, ele ilumina aqueles que estão em trevas. Então quem tem comunhão com Deus precisa brilhar. Quem tem comunhão com Deus precisa ser vivo em sua adoração, precisa ser vivo em sua pregação, precisa ser vivo em sua vida. João diz, nossa comunhão é com Ele. E no versículo 6 ele diz, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos. Não adianta falar, tem que viver. Se dissermos que temos comunhão com a luz, mas a nossa prática de vida diária confirma trevas, somos mentirosos. Não praticamos a verdade. É falar, viver e praticar. São as regras da luz. João disse assim, nós o contemplamos. Fala comigo, contemplamos. Por que ele não diz vimos?
Por que ele não usa o verbo ver, mas ele usa contemplar? Porque a expressão grega para ver e contemplar são diferentes. No grego, o verbo ver é olhar com os próprios olhos, ou o olho do corpo. Agora, contemplar é olhar alguém ou algo com atenção até captar o significado desse algo ou desse alguém que é observado. Vou repetir que tem gente que está voando. Ver é enxergar com os olhos carnais. Contemplar é observar até captar o significado do que se enxerga. João está dizendo, eu observei tanto ele, eu fiquei tão perto dele, eu cheguei ao ponto de deitar no peito dele, eu o contemplei. E é dele que eu estou falando para vocês, aleluia, porque só pode falar dele, ao ponto de influenciar quem o ouve, quem tem comunhão com ele, quem tem intimidade com ele. Se você ainda não captou o significado de Cristo, e eu gosto, olha só como é que diz, temos contemplado, versículo 1, não é contemplei, é nós, os apóstolos, nós os ministros, nós povo de Deus, temos contemplado. A cada dia que você canta sobre Cristo, você está tentando captar o significado da vida de Cristo para a sua vida. Cada vez que você lê sobre Cristo, você está captando, você precisa tomar para si o significado da vida de Cristo para a sua vida. É mais do que enxergar com os olhos carnais, porque com os olhos carnais hoje é impossível. É contemplação. Captar o significado de dizer, isso representa, o que isso representa para mim, como eu posso viver para imitar isso. Isso é comunhão, porque quanto mais você anda com uma pessoa, você se torna semelhante a ela. Aí quando eu falo de intimidade, de comunhão com Deus, restaurando a comunhão com Deus, eu faço uma pergunta, poder ou vontade? Porque tem muita gente, pastor Valmir, que quer comunhão com Deus para ter poder. Eu quero comunhão para ver o milagre acontecer. Eu quero comunhão para ver o negócio fluir. Mas espera aí, irmão. Quem tem comunhão... Escuta o que eu vou dizer. Assusta não. Assusta não. Quem tem comunhão com Deus não anda atrás de milagre. Porque na maioria das vezes quem anda atrás de milagre é porque quebrou princípio lá atrás. Se quebrássemos menos princípios, dependeríamos menos de milagres. Aí eu te faço uma pergunta. Quem tinha comunhão com Jesus, a multidão ou os discípulos? Os discípulos. Quando Jesus está indo até a cidade de Naim, diz a Bíblia, e ele era seguido por uma grande multidão e pelos discípulos. Lucas capítulo 7. Em Mateus capítulo 14 diz a Bíblia, Jesus despedindo a multidão foi orar, depois foi ao encontro dos discípulos. E onde os discípulos estavam? Em meio à tempestade. A multidão está em solo firme. A multidão, obviamente, é maioria. Os discípulos são poucos, estão em meio à tempestade. Ele deixa a multidão em solo firme porque só quer milagre. E vai atrás dos discípulos que obedeceram sua ordem. Atravessa mesmo em meio à tempestade. E vai fazer milagre para solucionar o problema deles. Por quê? Porque não viviam atrás de milagre, queriam princípios. Os mais íntimos diziam, ensina-nos a orar. Os mais íntimos diziam, nos ensina sobre o fim das coisas. Os mais íntimos diziam, nos explica essas parábolas. Agora a multidão não, quer ver o poder, quer ver milagre. Se você quebrar menos princípio, você vai depender menos de milagre. Escuta a liderança falar sobre esse cabra que só tem gel e piolho na cabeça. Escuta a mãe falar. Escuta os conselhos. Vá ler Bíblia. Espera o tempo de Deus. Não tome decisões precipitadas. Aí quebra princípios. Senhor, eu quero fazer uma campanha para o Senhor me abençoar no meu casamento que está dando tudo errado. Mas lá atrás tu quebrou um princípio. Senhor, eu quero fazer uma campanha para eu vender muito e eu prosperar. Mas você mentiu muito para vender. Lá atrás você quebrou princípios. E às vezes Deus projeta um futuro na vida de quem está disposto a tratar o passado. Comunhão com Deus não é ficar atrás de poder para escapar de certas situações que eu mesmo entrei por quebrar princípios. Não queira comunhão com Deus apenas para ter poder. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Poder e grandeza pode ser revelado em qualquer lugar para qualquer um. Agora a vontade de Deus revelada é só para quem é íntimo. Se ele me revela a vontade dele,
Aí eu vou seguir seu princípio. Isso é comunhão com Deus. Comunhão com Deus é saber a vontade dele para a minha vida. É por isso que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 15. A paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Você ser guiado pelo Espírito. Você ser guiado pela paz de Cristo. Porque quando você é guiado pela vontade de Deus, você não fica dependendo de poder. Olha o que diz o Salmo 103, verso 7. O Senhor fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Caminhos, Moisés. Feitos, filhos de Israel. Os filhos de Israel conheceram o que Deus fez. Moisés conhecia porque Deus estava fazendo. É a intimidade. O íntimo de Deus conhece a vontade. E como que eu conheço a vontade de Deus? Ah, irmão, lendo Bíblia. Se eu não leio Bíblia, e essa aqui está grandona, é para mostrar que é crente. Se eu não leio Bíblia, eu não tenho como conhecer a vontade de Deus. Eu sou a criação. Aqui está o manual da vida cristã. Se eu quero conhecer o que Deus tem para mim, o que Deus quer que eu seja, está escrito aqui. Intimidade com Deus se dá pelo conhecimento, porque você não pode ser íntimo de quem você não conhece. Você só pode dizer que é íntimo de Deus se você lê Bíblia. Se você não lê Bíblia, se você não medita nas Escrituras Sagradas, um dos significados de meditar, eu falo de dois: colocar na mente e sussurrar. É ler a Bíblia falando com ela. Se você não fala com ela, dificilmente ela vai falar com você. Isso é comunhão. É comungar, é você conhecer a vontade e não simplesmente o poder, porque o poder de Deus qualquer um pode conhecer, mas a vontade de Deus é só para quem é íntimo. Aleluia! Os conselhos do Senhor são para aqueles que o temem. Outra pergunta: divindade ou paternidade? Paternidade. Vê-lo como Deus, a religião faz. Como Pai, só Cristo. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus. O Evangelho de João, irmão, o Evangelho de João nos mostra a relação de intimidade com o Pai. Jesus disse no Evangelho segundo escreveu João no capítulo 17 que ele havia revelado aos homens o nome que os homens não conheciam. E que nome era esse? É porque todo mundo quando ia orar dizia Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Tsidkenu. E tem crente que vai orar e fica assim, com essa chiqueza toda para falar com Deus. Olha, querido Deus, eterno Pai, pelo beneplácito da tua vontade, estamos aqui diante da vossa excelência. Quer até pregar para Deus. Aqui não, é os meus assembleanos, querem pregar para Deus. E aí eu falo, larga de ser abestalhado, porque, meu Deus do céu, cadê? Não é uma relação homem-divindade, é filho para pai. É uma comunhão de pai para filho, aleluia. Ele disse em João capítulo 2, é a casa de meu pai. Ele disse em João capítulo 4, o pai procura verdadeiro adorador. Fala amém, amém. É. Ele disse em João capítulo 11, pai, eu sei que tu sempre me ouves. Ele disse em João capítulo 12, pai, glorifica teu nome. Ele disse em João capítulo 14, na casa de meu há muitas moradas. Ele ainda disse no capítulo 15, vós sois, eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo, meu pai é o lavrador. Ele disse no capítulo 16, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o outro consolador. Aí quando chegamos em Lucas, capítulo de número 11, os discípulos, só, porque orar não é para muitos não. Um dos discípulos olhou para Jesus e disse assim, Senhor, ensina-nos a orar. É um que vai pedir para aprender princípio, mas ele já coloca os outros na intercessão. Senhor, ensina-nos, porque ninguém aqui sabe orar. Ensina-nos a orar. Aí Jesus disse, eu vou te ensinar a orar. Quando fores orar, oraliza assim, Pai nosso que está no céu. Aleluia. É intimidade de filho para pai. Pastor, eu posso murmurar? Pode, desde que seja para ele, não no Facebook. Para ele. Se sentindo triste. Sabe quando você vai no culto e não acontece nada? Sei, é porque você estava lá. Esses dias eu vi uma postagem, estou procurando uma igreja que se importe com pessoas, alguém me indica? Mandar logo para quem? Para mim. Eu falei, responde lá, Marco, Jesus está procurando alguém que se importe com a igreja acima do que ele mesmo. Coloca aí, se importar com a igreja acima de si mesmo. Por quê? O que essa igreja tem para me dar? O que é que tu tem para dar para a igreja? Comunhão com Deus é você chorar para Ele
grita lá no quarto, fecha a porta do quarto e grita, clama. Pastor, mas eu quero desviar, vá falar para ele, não é para falar, vou ficar com pena de você, não. Eu estou pensando em desviar, ninguém liga para mim, ninguém tem dó de mim. Para, irmão, de ser mendigo de dó, de pena. Você precisa entender que é melhor buscar credibilidade do que a pena das pessoas. Pena, dó. Aí fica falando para um e para outro. Não, chega para Deus em oração. Eu vou desviar. Me socorre. Eu estou dando conta não. Sinceridade. Você tem comunhão. Você tem intimidade. Quem consegue me entender, fala alguma coisa aí. Não é divindade, é paternidade, é de filho para pai. É por isso que João escreve, quem ama o mundo, o amor do pai não está nele. Por que o camarada está na igreja, mas ainda ama um sistema mundano? Porque não tem comunhão, não tem intimidade. Ele tem um temor do homem para a divindade, mas não tem a comunhão de filho para pai. E só pode tê-lo como pai que nasceu de novo. Se não nasceu de novo, não o reconhece como pai. Não tem a comunhão da paternidade. Agora, a última comunhão, e essa é apertada. Primeira comunhão dos liderados para com seus líderes. Da igreja para com o seu pastor. Já me mandaram, pastor Vamil, eu parar de pregar isso. Eu não vou parar não, está na Bíblia. E segundo, a comunhão da igreja com Deus. Segundo, essa comunhão é complicada. A comunhão de eu para tu e de tu para eu. A nossa comunhão. A filosofia nos fez enxergar o outro. Aí Jesus chega e diz assim, o outro não é outro, é próximo. Não é olhar o outro só como outro, mas é como próximo. Olha o que ele diz. Se dissermos que temos comunhão com ele, andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Desculpe minha franqueza, mas se você tem dificuldade de se relacionar, se você gosta de criar contenda, não gosta da comunhão entre irmãos, biblicamente falando, você está em trevas. Se andarmos na luz assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. A geração dos desigrejados cresce, porque eles dizem que são igreja onde estiver. Ninguém é igreja na individualidade, somos igreja na coletividade. Somos igreja nos reunindo aqui como membros do corpo de Cristo, querido. Agora, esse evangelho que te separa das pessoas, evangelho que te separa das pessoas não é santificação, é satanização. Evangelho que você não consegue olhar no rosto do próximo, na cara do próximo, não é o evangelho de Cristo. É porque eu sou muito santo. Pois é, o livro do profeta Isaías diz, o profeta Isaías disse assim, tem gente que está dizendo eu sou mais santo que o outro. Esse tipo de gente é como fumaça no meu nariz. Tem fogo nenhum, só fumaça, já acabou tem muito tempo. Para Deus isso não é empolgante, não é interessante. Ele se importa, ele valoriza a igreja na coletividade, a igreja na comunhão, querido. Na tampa da arca, ali no propiciatório, tinha 2 querubins, do mesmo material da tampa, onde Deus era propício ao homem. A Bíblia diz que eles têm as asas apontadas para cima, comunhão com Deus, mas o rosto voltado um para o outro, comunhão um com o outro. Isaías capítulo 6 diz assim, a gente conhece, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A sua glória enchia o templo, as bases do templo tremiam pela voz do que clamavam. Vi serafins que voavam ao redor dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 e clamavam. Aí a gente isola, clamavam santo, santo, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que clamavam uns para os outros. Um olha para o outro e diz, santo. O outro diz, santo. O outro diz, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! O nosso culto é completo na coletividade, quando eu consigo olhar no seu rosto. Quando eu consigo olhar na sua face. Ezequiel diz que os serafins unem as asas. E às vezes, o que precisamos é unir as nossas asas. É comunhão uns com os outros. Queremos que os outros sejam filhos de Deus. Aceita Jesus, se converta, venha ser filho de Deus. Queremos que os outros sejam filhos de Deus, mas dificilmente queremos tratá-los como irmãos. Se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O evangelho que recebe é semente, o evangelho que pratico é o fruto.
E João diz: aquele que tem condições, vê o seu irmão na necessidade e não cuida dele, pecou. Irmão, escute o que eu vou lhe dizer. Nem todos serão condenados por serem amaldiçoados. Mas muitos serão condenados por não utilizarem as bênçãos de Deus de forma correta. Tem muita gente dizendo: eu sou abençoado, eu tenho, eu posso, eu conquistei. Mas como você utiliza isso? Você lembra de quem? Você estende a mão para quem? Essa bênção vai se tornar não em maldição, mas em condenação, quando você estiver diante de Deus no juízo. Precisamos olhar para o outro e lembrar do que vimos na Bíblia. Desde o Antigo Testamento, eu venho aprendendo lições de comunhão. Abraão disse a Ló: não haja contenda entre mim e ti, escolhe para onde você quer ir. Abriu mão do direito, sendo ele mais velho, sendo ele pai grande, sendo ele o homem da promessa. Mas ele abriu mão do direito dizendo: escolhe. E Ló pensou que estava escolhendo a melhor coisa, que era a terra, para longe da comunhão. José disse aos seus irmãos: ide, mas não contendei pelo caminho. Neemias disse: comei das gorduras, bebei das doçuras, mas vocês precisam repartir com quem não tem. Isaías disse: um ajudou ao outro e disse: ser forte. Primeiro ajuda, depois fala. Um ajudou ao outro e disse: ser forte. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o que está de pé levanta o que caiu. Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, vai entre você e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Não é ganhar a questão, não é ganhar a discussão, é ganhar o irmão. O escritor aos Hebreus disse: seja constante o amor fraternal. Capítulo 13. Agora, Joãozinho que está escrevendo aqui para nós: filhinhos, não peca, mas se pecar, papai perdoa. Esse João que está escrevendo aqui: amai-vos uns aos outros. No capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: como Cristo deu a vida por nós, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Mas esse João aqui está escrevendo isso porque foi cheio do Espírito Santo. E eu não acredito numa vida cheia do Espírito Santo que não consegue valorizar o outro. João e Pedro parece que tinham umas disputas. Eles ansiavam a grandeza no grupo dos discípulos. João já pediu o trono. João fugiu com todos, depois ele voltou para o pé da cruz. Quando as mulheres disseram: Cristo ressuscitou, Pedro e João foram correndo e um passava na frente do outro. Quando Jesus disse a Pedro o modo que ele seria preso e morto, Jesus disse: me segue. Quando Jesus começou a ser seguido pelos discípulos, Pedro olhou para trás e quem estava atrás era João. Aí Pedro perguntou para Jesus: fala como é que ele vai morrer também. No meio dos discípulos. Só que em Atos 2 eles foram cheios do Espírito Santo. Aí quando você chega em Atos 3, a Bíblia diz: Pedro e João subiam juntos ao templo para orar. Aí quando você chega no capítulo 4, os dois são presos e ficam na mesma cela. O diabo sempre vai querer afastar de você quem Deus está levantando para ser bênção na sua vida. O diabo vai querer lançar contendas entre nós para que não possamos crescer como família. Mas esses dois cresceram. João, certa feita, Jesus mandou ir em Samaria procurar uma vaga para eles dormirem no hotel. E os samaritanos disseram: tem vaga para judeu aqui não. Aí João voltou com Tiago e disse: Senhor, disseram que não tem vaga para nós não. Aí Jesus disse: ok, a gente dorme em outro lugar. João disse: não, não é assim não. O Senhor não quer que a gente ore para Deus mandar fogo do céu e matar eles tudo? Não. Mas agora ele escreve: filhinhos, amai uns aos outros. Oh, glória a Deus. Aleluia. Cuidem uns dos outros. Dê a vida pelo seu irmão. Perdoe. E Pedro, claro, Pedro também. Olha o que ele escreveu no capítulo 1. Purifiquem a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal. Não fingindo, amai-vos uns aos outros de coração. No capítulo 3, esse mesmo Pedro escreveu: todos tendes de igual ânimo, sede compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, nem injúria por injúria, mas bem dizendo uns aos outros, porque assim vamos receber bênçãos
por herança.